Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai resolver a primeira parte das questões do Enem, tá? Por que que eu falo que vai ser a primeira parte? Porque, como são muitas questões e cada uma varia o nível de dificuldade, então eu resolvi dividir esse vídeo provavelmente em duas ou três partes. Então hoje a gente vai resolver cinco questões, provavelmente nas outras partes a gente vai resolver mais cinco, mais seis questões, até fechar todas as questões de química do ano passado. Beleza? Uma coisa que é legal da gente já começar falando aqui é estratégias para ganhar tempo nas questões do Enem. Então, se a gente tiver alguma questão em que a gente consiga usar uma estratégia diferente para ganhar tempo, eu vou falando para vocês também, tá bom? Então, além da parte da química, é legal a gente também pensar aqui em estratégias para ganhar tempo na resolução do exercício. Bora lá? Então, o primeiro exercício, tá? Fala o seguinte: existe um processo de purificação de água em que os sais removidos, em que são removidos os sais. A água que passa por esse processo é muito utilizada em laboratórios de química, em indústrias, como solvente e em baterias de carro. Entretanto, esse tipo de água não é adequado para ingestão, pois pode causar problemas de saúde como carência iônica e diarreia. Esse tipo de água é chamada do quê? Então ele está falando de um tipo de água que não tem sais, beleza? Que é muito usado em laboratório, por N motivos, mas que a falta dela, por falta de sais minerais, pode causar problemas de saúde. Aí ele pergunta: água dura? A água dura é uma água rica em cálcio e magnésio, que são os sais minerais, que é justamente o que se fala que não tem. Água pesada é uma água que é feita com hidrogênio deutério, tá? Que é o hidrogênio que tem um próton e um nêutron. Geralmente a gente vai ter uma aplicação nuclear para isso, ok? Então não faz sentido a gente usar isso como solvente em bateria de carro. Água sanitária nem é água, gente. Ela é hipoclorito de sódio. Então é o NaClO3. ClO. A água destilada seria a resposta correta aqui, porque é a água que não tem sais minerais, que passa por um processo de remoção de sais e que é muito usado por justamente só ter água, não ter mais nada, não ter nenhum sal mineral, é muito usado como solvente pela indústria química também. Resposta certa, então, letra D. Tranquilo? Questão super, super tranquila, sem muito estresse. Beleza? Vamos para a próxima questão? Ah lá. Aqui já vem a primeira dica. Ó, um texto gigantesco, uma estrutura orgânica, fórmula molecular lá embaixo, tá? Gente, não tem que ler aquele texto ali, você só vai perder tempo. O que ele está pedindo para você? Calcular a fórmula molecular do borneol. Vamos fazer isso direto, sem ler a questão, ok? Então vamos lá, vamos começar pelos carbonos aqui. Então eu tenho um carbono, dois carbonos, três carbonos, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 carbonos, beleza? Com esses 10, a gente já tira a letra A e B, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nos oxigênios, tá? E aqui a gente já vai matar a questão sem nem contar hidrogênios a princípio. Reparem que a gente tem aqui, ó, somente um oxigênio, beleza? Olha lá o oxigênio. Se a gente olha as estruturas, na letra D tem dois oxigênios, que não existem, e dois oxigênios na letra E também. Resposta certa, letra C. Se a gente quiser contar os hidrogênios, sem problema nenhum, só fica atento com essa ligaçãozinha aqui que não existe, tá? Aqui não é um carbono, tá? Como a figura está em 3D, você tem que imaginar que ela está em 3D ali, tá? É um erro bem comum achar que tem um carboninho aqui, automaticamente você vai aumentar a contagem de hidrogênios e pode acabar errando a questão. Beleza? Outra questão, moleza, fácil, e que é o tipo de questão que a gente não pode errar. Fechou? Se depois vocês quiserem que a gente faça a contagem dos hidrogênios aqui no vídeo, a gente faz um novo vídeo contando os hidrogênios. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. É, as usinas termonucleares são aquelas que produzem energia elétrica a partir da geração de energia térmica proveniente das reações nucleares. Normalmente, suas usinas funcionam por meio de dois circuitos, denominados circuito primário, que é o vaso de pressão, pressurização e bomba, e circuito secundário, que é o gerador de vapor, turbina, condensador, tanque de alimentação e bombas.
além do sistema de refrigeração, formação por uma bomba de água a uma indústria, ligada a uma fonte hídrica natural. Tranquilo? Durante toda a operação, se o sistema de água da refrigeração funcionar de forma ineficiente, pode causar poluição térmica, comprometendo a vida no ecossistema aquático. Para o ecossistema aquático, a ineficiência do sistema de água de refrigeração tem como consequência o quê? Então, vamos lá. Aqui é um funcionamento basicamente de uma usina nuclear, de maneira bem rapidinha. Você tem lá a reação de fissão nuclear, isso vai gerar calor que vai aquecer a água, essa água vai vaporizar, vai gerar as turbinas, que vai estar ligada ao gerador elétrico, que vai produzir energia elétrica. Essa água que foi aquecida, geralmente, ela vai ser condensada, né? Ela volta a ser líquida e geralmente é resfriada. Ou ela volta para ser aquecida novamente, ou então ela é descartada no meio aquático. Tranquilo? Funcionamento da usina nuclear aí. Aí ele pergunta pra gente o que que aconteceria se a gente não resfriasse essa água corretamente. Vamos lá resolver então. Primeira questão, diminuição do pH, ok? Quando ele fala diminuição do pH, não existe uma relação entre a questão do pH, certo? E a temperatura. Então, o pH não vai aumentar ou diminuir a princípio pela temperatura ou nada que seja tão significante assim, de deixar a água mais ácida. Então, a gente tira a letra A. Tranquilo? Tá. Letra B. Liberação de gases poluentes. Quando a gente estuda a fundo como funciona uma usina nuclear, a gente vai perceber que, na verdade, o que sai aqui, ó, aquela fumaçona que sai das usinas nucleares é basicamente água na forma de vapor. Automaticamente não tem emissão de gases poluentes, porque o único vapor que é formado efetivamente é o vapor de água. Então não tem gases poluentes sendo formados ali na usina nuclear. Tiramos a letra B também. Contaminação por combustíveis, tá? Vamos lá. Quando a gente pensa em contaminação por combustíveis, o único combustível que a gente vai ter efetivamente ali é o urânio que é enriquecido. Esse urânio ele fica selado dentro do reator. Então não existe o risco de haver essa contaminação, tá? Principalmente, pode até haver a contaminação, mas quando a gente pensa no exercício, tá? Não faz sentido nenhum, porque ele está falando da questão da temperatura na água. Então, como o reator está fechado, não tem como esse combustível, que seria o urânio, ter contato com a água que vai ser descartada lá nos rios, perto da usina, ok? Tiramos a letra C. Pela mesma ideia, a gente vai descartar a letra D também. Porque olha o que ela fala ali pra gente. Liberação de elementos radioativos. O que acontece? O reator ele fica fechado, ele é selado, tá? Então, sim, há liberação de radioatividade, mas ela fica selada dentro do reator. E esse reator não tem contato com a água. Essa radiação possível não tem contato com a água. Então, essa água, que sofre todo o processo de aquecimento e resfriamento, ela não está contaminada com material radioativo, então não vai ser descartada radiação nos ambientes aquáticos. O que que sobra para a gente? A letra E, que é diminuição da solubilidade do gás hidrogênio. O que acontece? Existe um conceito químico que fala que quando a gente aumenta a temperatura em ambientes aquáticos, tá, com água, há uma diminuição da solubilidade dos gases, incluindo o gás oxigênio, tá? Por que que isso é um comprometimento do sistema aquático? Porque você tem menos oxigênio, você dificulta o processo de respiração dos animais que moram, né, que convivem dentro do ambiente aquático, levando a uma possível mortalidade muito grande desses animais. Então é só por isso. Aumenta a temperatura, essa temperatura iria aumentar porque a água que está sendo descartada está quente, porque ela não foi resfriada de maneira adequada dentro da usina, diminuindo a solubilidade dos gases, tá? Automaticamente tem menos gás disponível no ambiente aquático, o que pode levar a um problemaço ambiental. Tranquilo, gente? Me estendi um pouquinho mais dessa questão para a gente entender toda a dinâmica aqui
de uma usina nuclear, mas acho que ficou bem claro agora qual que é a ideia. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Já estamos indo para a quarta questão já de resolução. Vamos lá. Essa aqui a gente vai ter que ler. Então, no início do século XX, as fórmulas das substâncias eram representadas de uma maneira diferente da atual. Ao olhar, a figura representa uma fotografia bem antiga que registra uma aula de química ministrada em um colégio de Santo. Um olhar mais atento permite identificar como os compostos químicos eram representados. A gente tem uma imagem ali, depois a gente fala um pouquinho sobre ela. O nitrogênio era chamado de azoto e representado pela letra AZ. Vez na lousa que a equação representativa da equação do oxigênio atômico O ao monóxido de nitrogênio AzO, levando à formação do dióxido de nitrogênio, que seria o AzO ao quadrado. Analogamente, o nitrato de sódio é representado por NaAzO ao cubo. Em 1909, as representações das substâncias ácido nítrico e cloreto de cálcio, tendo como base essas informações e seguindo a mesma lógica, como seriam representadas. Então vamos lá. Super tranquila a questão. Não muda muito do que é representado hoje. A grande diferença aqui não teria o N do nitrogênio, seria o AZ de azoto, certo? E em vez do índicezinho, que é o númerozinho pequeno que a gente coloca embaixo, ele estaria como se fosse um expoente em cima. Então é só isso que a gente tem de alteração significativa. Beleza? Tá, então a gente vai fazer uma adaptação, mas a gente precisa, antes disso, então, saber qual que é a forma do ácido nítrico atualmente e qual que é a forma do cloreto de cálcio. Tendo isso em vista, vamos lá. Forma do ácido nítrico, HNO3. Forma do cloreto de cálcio, CaCl2. Ok? Tá, então o que vai mudar aqui? O H continua, certo? Não muda. A gente acabou de ver que o nitrogênio vai ser substituído pelo AZ, e o enunciado mesmo fala isso para a gente. Ok? Então a gente colocaria aqui um AZ e O3, e vai lá para cima esse 3. Ok? Se a gente olha aqui com atenção, a gente já matou a questão aqui, tá? Olha lá, não faz sentido ser nenhuma das alternativas exceto a A. Ó, olha lá, HAZ ao cubo O, não dá. H3, no caso, né, H ao cubo também não dá. Nenhuma das alternativas funciona, somente letra A. Só para terminar a questão, mas a gente já terminou ela efetivamente, o CaCl2 ficaria CaCl e o 2 vai lá para cima na forma de expoente, o que só ratifica, né, confirma aquilo que a gente já tinha matado na primeira questão. Tranquilo, gente? Então, ó, questões super fáceis de serem resolvidas, sem estresse nenhuma aqui. Beleza? Vamos para a última questão, então, do nosso vídeo hoje? Vamos lá. Acho que vale a pena a gente fazer o mesmo esquema que a gente fez naquela outra questão de orgânica, que é a gente analisar já direto a voz de comando da ação, ver os exercícios ali e depois, se for o caso, a gente lê o enunciado. Então, olha lá. O LCC técnico é produzido por meio de uma reação orgânica de que tipo? Hidrólise, fenilação, esterificação, hidrogenação e descarboxilização. Tá, vamos lá. O que é uma reação de hidrólise? É quando a gente quebra a molécula adicionando água, ok? Por isso, hidrólise, quebra a partir da água. Só que aí, quando a gente olha a reação química, a gente percebe que não tem água sendo adicionada, e sim que a molécula está sendo aquecida, ok? Então, não faz sentido ser uma hidrólise, ok? Fenilação. A fenilação seria, deixa eu colocar aqui para quem quiser anotar. Fenilação seria a adição de um fenil. Aí você pergunta, André, o que é um fenil? Tá? O fenil é um radical orgânico benzênico. Então, é um benzeno, só que na forma de radical. Ele vai se ligar na cadeia principal.
Se a gente olha as estruturas, a gente percebe que isso não está acontecendo, né? Não está adicionando ali um fenil. Esterificação. Para acontecer uma esterificação, eu tenho que ter um ácido carboxílico reagindo com um álcool, e isso vai formar um éster, ok? De fato, quando a gente olha aqui, a gente tem um ácido carboxílico na estrutura, que está aqui, ó. Beleza? No entanto, a gente não forma um éster depois. Então, não faz sentido ser uma reação de esterificação. E excluímos aqui a letra C. Ok? Letra D, hidrogenação, tá? Na hidrogenação, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui, ó, hidrogenação. Eu vou adicionar uma molécula de H2, e isso vai quebrar a ligação dupla. E daí entra um hidrogênio em cada carbono da ligação dupla que foi quebrada. Quando a gente analisa, a gente percebe que sim, tinha uma ligação dupla ali com o oxigênio, mas toda aquela estrutura sumiu, tá? Então não faz sentido ser uma hidrogenação, porque o resto da estrutura ela se mantém igual. Tiramos então a hidrogenação. Só sobra para a gente a letra E. Beleza? O que a letra E fala? Descarboxilização. Vamos pensar na palavra descarboxila. Eu estou tirando uma carboxila. Carboxila de ácido carboxílico, que é justamente o que a gente está vendo. A gente tem um ácido carboxílico no começo da reação. Quando a gente olha, esse ácido carboxílico sumiu, tá? O que basicamente ele virou um gás carbônico aqui, ó. E isso é a definição de uma reação de descarboxilização, tá? É quando a gente elimina, é quando a gente perde um ácido carboxílico e ele vai virar, né, ele vai se transformar num gás carbônico, uma molécula de CO2. Então, resposta certa, a letra E. Tranquilo, povo. Então, parte 1 do Enem resolvida, 5 questõezinhas no nível bem tranquilo de serem resolvidas. Talvez a mais pegada aqui era essa questão de reações orgânicas e aquele padrãozinho de sempre, tá? Qualquer dúvida ou qualquer coisa que vocês queiram que a gente aprofunde um pouquinho mais, deixa nos comentários ou comenta no vídeo ou manda um salve pra gente também no Instagram e no TikTok. Qualquer coisa, estamos aí. Em breve a gente já publica o vídeo 2 e o vídeo 3 do Enem. Beleza, gente? Um abraço, falou, até mais.